Bom, vamos começar o nosso bate-papo sobre saúde? Eu tenho certeza que você vai gostar e é um assunto sério. Toda mulher tem que lidar, pelo menos uma época na vida, todas passam por ela, que é a menopausa. Aí vem os calores pelo corpo, suores noturnos, falta de libido, alteração de humor, queda de cabelo. Nossa, muita coisa, né? Mas calma, nem toda mulher sofre de forma forte com esses sintomas. Hoje a gente vai descobrir como é que isso acontece e como é que a gente pode lidar com toda essa fase. Para nos ajudar com esse assunto, eu recebo a doutora Paula Beatriz Fettbeck, que é ginecologista e obstetra. Ela é médica colaboradora do Centro de Reprodução Humana Mário Covas, do Hospital HC. Ela é autora do livro Somos Mães de Primeira Viagem e está aqui para nos ajudar. Bem-vinda, doutora Beatriz. Obrigada por estar aqui com a gente. Te convidar para sentar, para a gente explicar um pouquinho e falar um pouquinho desse tema, né? As meninas que estão aí ligadas podem também participar através do nosso WhatsApp no 011 950 45 18 40, tá? Esse é o momento que quem passa até assusta as mais novas, diz que é horrível, né? Na maioria das vezes, as mulheres são bem sintomáticas. Existe um 10% de mulheres mais sortudas que têm menos sintomas, mas mais de 90% aí a gente diria que tem alguns sintomas. Agora, se tem esses sintomas e se, como algumas dizem, é uma fase horrível, vamos aprender um pouco o que é essa fase, porque eu acho que o pior para a nossa vida é a expectativa, né? Então, se a gente não está preparado, a gente é pego de surpresa e acaba achando tudo muito esquisito. Mas se a gente está de bem com cada fase da nossa vida e a gente sabe que vai passar por alguns desses momentos e se prepara para isso, a gente pode tirar de letra. A nossa equipe foi, inclusive, nas ruas para saber como é que as mulheres enfrentam esse período e foi interessante ouvir algumas das respostas. A gente vai fazer isso juntas agora, tá bom? Tá bem. Conta pra gente como foi a chegada da menopausa pra você. Tranquila. Mas não cheguei a sentir os sintomas, não. Foi tudo muito bem, graças a Deus. Tranquila, eu nem percebi. Nunca tive nada, nunca senti nada. E também nunca tomei remédio, eu sou igual índio. Muito calor. Gente, o calor insuportável. Olha, até hoje eu tomo hormônio, mas não melhorou muita coisa, não. Ai, não sei, tem gente que superdimensiona a sensação, né? Mas pra mim foi tranquilo. Foi tranquila. Aos 56 anos, a minha mãe também teve uma menopausa tardia e isso me ajudou a ter um DNA bom. Minha menopausa foi antecipada por problemas ginecológicos, né? Como que você percebeu que você estava na menopausa? Basicamente com um pouco de calor, de mal-estar, mas logo eu fui ao médico e optei pelo tratamento hormonal. Com homeopatia, caminhada, exercícios, passou bem. Tá vendo? Agora, muitas já fazem exercício, né? E mesmo assim ainda tem os calores. Vamos falar um pouquinho do que vem. Elas já relataram alguns dos sintomas, né? Então assim, é importante a gente definir. A menopausa é quando a mulher tem o encerramento dos ciclos menstruais por um período de 12 meses. Então aquela mulher que ficou 1 ano sem menstruar, ela tem a definição de menopausa. Agora, esse 1 ano, ele cursa com sintomas que a gente chama de climatério, tá? Que todos advêm do hipoestrogenismo. O que é isso? É o final da vida reprodutiva da mulher. Então, a mulher, ela começa na menarca a ter os ciclos menstruais, que significam que ela está no início da vida reprodutiva e produz hormônios que são importantes. Então, assim, para a pele, para cabelo, sistema cardiovascular, a fisiologia da remodelação óssea, a parte emocional, tá? Que é muito importante hoje em dia, e todos esses sintomas, eles vêm com a queda desses hormônios, que são principalmente o estradiol, progesterona e um pouquinho da testosterona também, que é produzida pelo ovário durante o período reprodutivo. Os hormônios caem. Eles caem. Na verdade, o estradiol propriamente dito e a progesterona ovariana, eles param de ser produzidos. E isso no climatério acontece de uma forma relativamente lenta. Então, o que a mulher começa a sentir? Principal fator, primeiro ela começa a ter irregularidade menstrual. Então ela começa ali por volta dos 40 e poucos anos, a ver que os ciclos estão mais curtos, o fluxo muda, não existe mais aquela periodicidade que ela estava acostumada.
muitas vezes se manifesta com uma parte emocional. Então, assim, às vezes fala, não, tá com depressão, ou tá muito irritada, tá nervosa, ansiedade, e vai ver, é uma fisiologia hormonal, e não uso somente de antidepressivos, que é muito comum hoje. Tudo que a mulher tem, ou qualquer pessoa, é depressão. Às vezes se manifesta com o início de um sintoma de depressão e ansiedade. Outras causas que o estrogênio faz com que ocorram, assim, diminuição da libido, tá? Da energia. Então, aquela paciente que fazia um monte de atividades juntas, dava conta, de repente, aquilo vira um tormento na vida dela. Eu não dou mais conta, não tenho mais vontade de fazer as coisas. Pele seca, vagina bastante seca, então o que dificulta muito a relação sexual, né? Então são todos sintomas, e o clássico que são aqueles calores, mas que nem sempre ela vai tê-los tão fortes assim. Então, às vezes, somente esses outros sintomas, eles já se manifestam na menopausa, até que param as menstruações. E parando as menstruações, param esses sintomas ou não? Eles são pro resto da vida? Então, na verdade, não. O climatério, ele dura cerca de pelo menos uns 3, às vezes até mais anos. Então, tem mulheres que sofrem com os sintomas do climatério por até 10 anos. Então, assim, sem procurar tratamento, porque acreditam que aquilo é fisiológico. De uma certa maneira é, mas como hoje em dia a vida da mulher e a medicina evoluiu muito, então não há uma razão para que ela não trate se houver a indicação correta, né? E o que é tratar? Tratar se baseia principalmente numa reposição desses hormônios, tá? Que podem ser de várias vias de administração, e a gente pode repor diferentes tipos de hormônio. Então, a gente principalmente objetiva repor o estradiol, que é o principal hormônio que vai fazer com que ela melhore. A gente, hoje em dia, pensa na reposição também da testosterona, que cada vez mais tem se mostrado também importante na vida e na qualidade de vida, tanto de vida sexual como de atividade profissional da mulher, né? E a gente tem que pensar naquela mulher que tem útero, em repor também, em uma periodicidade menor, mas o progesterona, porque existe uma proteção do endométrio dela para que evite complicações aí, principalmente neoplásicas. Agora, mesmo nessa reposição, e apesar de serem diferentes tipos de hormônio, existem diferentes tipos de reposição também usando esses hormônios. Pelo menos eu ouço aqui falar da reposição sintética, da bioidêntica ou do hormônio base. Como é que é isso? Exato. Então, assim, a gente tem que avaliar o caso da paciente. Algumas pacientes, elas têm contraindicações ao uso de um estradiol, por exemplo, no meio de implante hormonal ou de via oral. Então, você vai usar aquelas medicações que são mais os bioidênticos ou mais naturais, né? Fazendo com que ela tenha uma melhora da qualidade de vida. A própria reposição, ela pode ser feita hoje em dia por via transdérmica, por via oral, por via subcutânea, né? Então, existe uma gama de maneiras de você melhorar a qualidade de vida daquela mulher. É um risco fazer a reposição hormonal? Se bem indicada e acompanhada por um profissional, não é um risco. Na verdade, ela vai ter uma melhora de Ela ganha em qualidade de vida. Qualidade de vida e saúde. Por exemplo, algumas doenças cardiovasculares, que são exclusivamente do homem até o período ali de 50 anos, elas começam a se manifestar na mulher justamente pelo hipoandrogenismo. Tá? A própria osteoporose, osteopenia, também o estradiol é importante para a remodelação óssea. Então, na verdade, muitas vezes você vai estar fazendo a reposição hormonal, tratando, além dos sintomas da menopausa, também algumas doenças que são estrogênio dependentes. As pacientes que tiveram algum tipo de câncer podem fazer reposição hormonal? Não, na maioria das vezes não. Essas estão não. fora dessa possibilidade. Exato, mas não necessariamente você não precisa usar medicamentos que vão melhorar a qualidade de vida dela. Então, medicamentos que não contêm hormônios podem ser usados em mulheres que tiveram câncer de mama, fizeram algum tratamento, quimioterapia, com uma melhora relativamente Então, existem medicamentos para essa fase do climatério e da menopausa e que não são hormônios? Sim, existem vários, principalmente que agem na questão emocional do sistema nervoso central ou fazem uma conversão, eles ajudam a mulher a produzir esses hormônios, obviamente não da mesma magnitude do que antigamente ou da mesma forma que a mulher que pode usar os hormônios vai ter, mas existe uma melhora na qualidade de vida.
Perfeito. Eu tô aqui olhando, já tem tantas mensagens do nosso WhatsApp. Olha, muito obrigada a você que está participando. A gente responde sim, viu, Adira? Mas pode mandar sua pergunta, não tem pergunta aqui. Ela pergunta se a gente responde. A gente responde e a gente vai fazer isso exatamente agora. A Adriana, por exemplo, de São Paulo, gostaria de saber se a menopausa precoce existe e se pode começar aos 30 anos. Pode. A menopausa precoce, por definição, é aquela menopausa que acontece antes dos 40 anos de idade, tá? Mas muitas mulheres, principalmente por uma carga genética, elas têm essa menopausa precoce. Então, o clássico são aquelas meninas que contam que a mãe teve, a irmã mais velha teve, a avó teve, e na maioria das vezes a gente não tem uma causa, seria uma predisposição genética. E aí esses sintomas ela vai ter pro resto da vida? Pro resto da vida. Então, principalmente essa mulher com menopausa precoce, além das preocupações reprodutivas, né, que ela deve ter uma pressa muito grande em relação a isso, porque ela depois não vai mais conseguir engravidar, e todos os sintomas, essa mulher é a que mais deve ser tratada, tá? Outras causas de menopausa precoce são algumas doenças autoimunes muito graves, por exemplo, lúpus, artrites graves, doenças autoimunes em geral, tratamentos quimioterápicos, então muitas mulheres que têm câncer muito jovem, né, da adolescência, fazem quimioterapia, radioterapia, exposição a algumas formas de droga e cirurgias. A Neuvana, ela pergunta o seguinte: pelo simples fato de fazer laqueadura com 23 anos, eu posso adiantar essa menopausa? Não, só a laqueadura tubária não. O que acontece é que em algumas vezes, durante a laqueadura, existe uma diminuição da vascularização do ovário também, tá? Então isso é uma questão um pouco de técnica cirúrgica não feita muito corretamente. A nitidez da cirurgia, ela tem os calores e queda de cabelo. Assim, o que ela tem que rever é isso, porque a gente pode, na laqueadura, com objetivo reprodutivo, se faz a salpingectomia, tira as tubas, mas com objetivo só reprodutivo. Agora, o anexo, que é a tuba e o ovário, eles são muito próximos. Então, eventualmente, pode ter tido algum dano vascular ou até por alguma indicação, até cirúrgica, realmente, no momento, feito a oforectomia, né? Mas se ela estiver menstruando, ela não está na menopausa, ela pode ter tido uma queda somente dessa vascularização. Ok, e aí tem tratamento para isso? Tem tratamento, e ela deve procurar, porque ela é muito jovem, né? A Cleo Salto, ela pergunta assim: é normal na menopausa ter irritação, desânimo, indisposição, falta de libido? A doutora até falou sobre isso, mas eu gostei da pergunta assim: é normal? Porque é para conviver o resto da vida com esses sintomas? Então, na verdade não. Assim, é normal porque é exatamente o que acontece em mais de 90% das mulheres que sofrem o climatério, e não é necessário conviver, por isso que ela tem que procurar um especialista e alguém que ajude, porque existe tratamento e funciona, ela vai melhorar, ela volta a ter a energia que ela tinha antes. A Carmelita de Votuporanga, ela quer saber sobre os hormônios bioidênticos, eles têm efeitos colaterais? Eles têm exatamente os mesmos efeitos colaterais do que o hormônio sintético. Os mesmos efeitos? Os mesmos efeitos, mas numa quantidade menor. Então ela vai ter aqueles mesmos efeitos, só que numa intensidade menor. Tá? Então, muitas vezes, algumas pacientes, por exemplo, pacientes que tiveram câncer, principalmente hormônio dependente, elas também não podem usar o bioidêntico, tá? Então, isso às vezes é um engano, até pela palavra, muito que se ficou assim de definição, mas não é bem assim. Muitos deles têm os mesmos efeitos. Ok. A Deuselina, ela diz que tem 47 anos e está sentindo agora o solado do pé esquentar bastante. Isso é normal? Pode ser um sintoma da menopausa? Só localizado nos pés, pode ser algum problema de vascularização, que também acomete, em geral, as mulheres na menopausa. Mas somente localizado nos pés, talvez esteja alguma outra causa aí que ela deveria procurar. A Cida, ela é de Congonhal, ela diz: tenho 53 anos e quase não durmo mais de tanto calor, tenho dificuldade até de cuidar da minha casa, o hormônio não me ajudou em nada. Ela ainda menstrua uma vez ou outra e está pedindo, por favor, me ajudem. Muitas vezes ela está usando a via de administração errada, tá? Então, algumas mulheres, elas têm uma menor absorção por via oral, ou via vaginal, ou transdérmica, que fazem com que aquele hormônio ele não haja da forma que ele deveria agir. Então, é achar o jeitinho certo de administrar esse hormônio. Exato. E hoje em dia, assim, o que a gente tem visto muitos bons resultados
são os hormônios feitos através do implante hormonal mesmo. Então, são chips que a gente coloca, né, então um especialista nessa área hormonal, para que exista uma absorção garantida pelo subcutâneo. Então, ele fica lá, libera aquela quantidade diária, já estabelecida, geralmente você tem que fazer as trocas a cada ano desses hormônios, mas evita com que você dependa da absorção do trato gastrointestinal, da paciência dela passar todo dia o creminho, usar o creme vaginal, e às vezes até, por exemplo, ela vai na praia, muda o banho, muda o produto, tudo isso faz com que a pele absorva menos, ou o trato gastrointestinal com algumas alterações. Então, o subcutâneo não, ele está ali sendo liberado. Eventualmente, ela pode ser um caso dele. Tintura de amora, isoflavona, mas o que tem de natural? Que o pessoal fala soja. Soja, né? exato, que é da isoflavona. Na verdade, tudo isso funciona. A isoflavona, principalmente. Tudo que a medicina faz também, ela vem muito da natureza, né? Muitos medicamentos, eles foram desenvolvidos através desses produtos naturais. Então, todos eles tem algum benefício. E vai depender muito da sintomatologia daquela mulher também. Então, nem toda mulher tem os mesmos sintomas. Então, algumas têm sintomas muito fortes, outras mais leves. Então, em alguns casos, somente essas medicações mais naturais, elas já têm uma boa resposta e podem ser usadas até isoladamente se a mulher estiver se sentindo bem. Ok. A Ivonete Andrade, ela é de Araucária, no Paraná. Minha sogra tem um sangramento contínuo e não tem como tirar o útero, porque foi o que o médico disse. O problema dela está em outros órgãos. Isso é normal? Existe, por exemplo, algumas causas de distúrbio de coagulação, tá? Então, muito provavelmente, essa senhora não pode fazer esterectomia, porque ela deve ter algum distúrbio de coagulação que faz com que ela sangre continuamente pelo útero e faz com que ela tenha uma contraindicação cirúrgica pelo distúrbio de coagulação. Em outro caso, daí ela poderia fazer, tá? Então, muito provavelmente é o caso dela, por isso que ela não pode fazer essa cirurgia. Okay. A Carla, de Itaguaí, ela pergunta o seguinte: tem hora certa para começar a repor os hormônios? Ela já sente calor, ela tem estresse, irritabilidade? É a hora certa. É a hora certa. Exato. Então, não precisa esperar parar de menstruar ou aqueles sintomas se tornarem insuportáveis para que ela faça a reposição. E a melhora é rápida, é percebida de forma rápida? É muito rápida. É muito rápida. Assim, em menos de 30 dias, é comum algumas pacientes já me ligarem e falarem: olha, doutor, obrigada. É outra vida. Exato. assim que é bom, né? Esses dias eu atendi uma paciente no Paraná que disse que o marido está querendo assim, me conhecer tão feliz. Então, volta aquela relação legal com o marido, ela volta a ter desejo sexual, ela fica mais calma. Só o fato, às vezes, dela ficar mais calma. Ah, menina, a medicina evoluiu para isso, né? A gente não pode ficar, ai, tá passando mal, ai, tá horrível, e não procurar ajuda. Existe solução, busque ajuda, tá? Aqui, olha, a Irene da Praia Grande, ela fala: fiz reposição hormonal por 8 anos por conta própria, o que ninguém deve fazer. Do Irene, puxão de orelha em você. E ela falou assim: agora eu tô esperando passar. Até quando? Se ela já estiver bem, na verdade, ela não precisa mais repor os hormônios. Se ela parou e estiver se sentindo bem. Agora, tem que tomar muito cuidado por conta própria, porque existe um controle. Então, as mulheres que fazem reposição hormonal, elas têm que fazer o controle de 6 em 6 meses, algumas vezes, no máximo em 1 ano, tá? Porque ela também é um tratamento que tem algumas complicações que devem ser seguidas. Tem que dar uma olhada, né? Como né? qualquer tratamento em medicina. A Roseli, ela tá dizendo que ela toma um remédio natural chamado Simififuga, extrato seco, e tem 1 mês, mas ela não tem resultado nenhum. Muitas vezes, por ela ter muitos sintomas e eles serem muito baixa dose, então é muita questão de dose e de conversão hormonal que essa medicação faz. Muitas vezes não vai resolver mesmo, então ela vai precisar passar para a medicina um pouquinho mais objetiva e não esses tratamentos alternativos, que não tem problema, mas que algumas vezes não funcionam. É o quê? É uma planta, é uma erva, tá, que pode fazer um pouco, como tríbulos terrestres, que faz uma produção de testosterona. Então, elas fazem, mas numa quantidade, às vezes, insatisfatórias para os sintomas. Tá ótimo, deixa eu tentar pegar aqui a outra. A Claudiana, ela quer saber com quantos anos a mulher começa com sintomas do climatério e menopausa. Tem idade certa? Geralmente, a maioria começa por volta dos 43, 44 anos a ter alguns sintomas.
tá? Isso não é regra, porque a menopausa ela vai acontecer em média com 50 anos, tá? Então, por volta dos 43 em diante, algumas mulheres já os têm. Alguns casos, por exemplo, a mulher mais obesa, ela faz mais conversão periférica pelo subcutâneo de estradiol. Então, ela geralmente tem uma sintomologia mais leve ou às vezes muito... Exato. Mas não é por isso que a gente vai ficar obesa, não. Não, exato. Continuar cuidando da saúde. Não, A Lourdes quer saber o seguinte, ela retirou o útero há alguns anos e ela quer saber se mesmo assim ela vai sofrer com os sintomas da menopausa. Sim, ela vai sofrer porque o útero, ele é um órgão separado do ovário, tá? Então, os ovários, eles permaneceram. Ela vai ter exatamente os mesmos sintomas, com exceção da parada dos ciclos menstruais. Tá. A nossa telespectadora aqui, que não se identifica, ela retirou a tireoide, quer saber se isso também tem relação com a menopausa. Não, com a menopausa não, mas o que pode acontecer? A mulher com o hipotiroidismo, então após a tiroidectomia, ela pode ficar com os ciclos bem irregulares ou até ficar sem menstruar, em amenorreia, devido à falta do hormônio tiroidiano. Tá? Então isso pode alterar, mas não necessariamente vai ser uma causa para que ela entre na menopausa precoce por isso. Ela daí precisa só repor a tiroxina, que é o hormônio produzido pela tireoide. Tá. Nossa telespectadora diz, quem já teve um AVC? Olha lá, a gente ouviu falar há pouco tempo aí de um problema de AVC relacionado ao anticoncepcional. E a pergunta muito interessante, quem já teve um AVC pode tomar hormônios nessa época do climatério e menopausa? Na maioria das vezes não. Na maioria das vezes não? Não, porque o AVC ele é um distúrbio de coagulação também, a formação de trombos. Então, os hormônios que a reposição traz faz com que aumente essa capacidade trombogênica. Então, na maioria das vezes, o AVC ele é uma contraindicação. Ok. Agora, a participação de um rapaz aqui está perguntando, minha esposa quer saber se a menopausa leva à depressão. Sim. São os sintomas, na verdade, neuropsicossomáticos que a paciente tem, que são relacionados com essa queda hormonal. Então, os hormônios que ela produz, uma vez que deixou de produzir, os sintomas emocionais, eles são quase sempre presentes. Tá? Então... A nossa telespectadora também não quer ser identificada, ela pergunta, tenho essa sudorese noturna e sinto dor na relação sexual, tenho 35 anos, é normal? Ela pode ser um caso de menopausa precoce, tá? Então, porque o hipoestrogenismo, ele causa essa sudorese e a dor para ter relação, ela pode ser por causa da falta de estrogênio vaginal. Então, a mulher, ela perde a lubrificação, perde o trofismo da vagina e faz com que ela tenha essa dor, essa dispareunia que pode ser hormonal. Precisa procurar um médico, com certeza. Né? É um ginecologista? Um ginecologista. Ok. Agora, a nossa telespectadora Rosa, ela diz assim, eu tenho um cisto no ovário e o médico passou progesterona oral, mas não estou dormindo e meu cabelo está caindo demais, me ajude. Somente a progesterona oral, ela costuma ter alguns efeitos colaterais, porque a progesterona é um hormônio um pouco anabólico, então ele faz com que ela tenha aí uma queda de energia, pode aumentar muito a questão hormonal aí para acne, queda de cabelo, então somente ela isoladamente pode ser a causa. É que muitas vezes é necessário, né, pelo tratamento que ele deu, o objetivo dele, tratá-la um certo curto tempo com a progesterona isolada. Mas sempre tentar associar um pouquinho de outros hormônios junto com a progesterona ajudam a melhorar esses sintomas. Daí agora, munida dessa informação, você pode voltar no médico e falar, doutor, eu não estou dormindo, olha, meu cabelo está caindo. Será que não daria pra gente colocar um outro hormônio junto? Conversa. Exato. Né? Exatamente. Não é antiético. Não. Tá tudo certo. Olha, a nossa telespectadora, ela falou um jeitinho tão bonitinho aqui, ela diz assim, tenho fortes calores à noite e junto com eles eu sinto uma ruindade no coração. Ela deve estar sentindo um pouquinho de ansiedade. Angústia, né? Algo ruim. E ela fala, eu tenho falta de ar e parece que me saem bolhas do coração. Você é uma poeta, viu? Eu gostei aqui do seu jeitinho de escrever. Aproveita, investe nesse seu potencial, escreva aí umas poesias nos textos, porque você tem talento para isso. E aí, no caso, também é a mesma coisa, né? Procurar ajuda. É importante fazer também um diagnóstico diferencial, às vezes algo cardíaco, ou somente
algo emocional, isolado, mas na maioria das vezes o que a gente vê, aquela paciente que começa a repor hormônio, ou ela reduz muito o antidepressivo e o ansiolítico, e em algumas vezes ela para de usar, tá? Então, porque ela já vai tendo uma melhora. Obviamente isso tem que ser paulatino, tá? Então ela não pode nem para um nem para outro parar de uma vez, tem que ter um controle. Mas acontece muito da gente até reduzir ou parar a medicação antidepressiva. Tá joia. A gente falou de AVC, mas a pergunta agora é: quem tem pressão alta pode fazer reposição hormonal? E a nossa telespectadora quer saber se no climatério a gente já tem essa queda de hormônio. Você já falou sobre isso? Sim, a gente já tem a queda no climatério e a pressão alta controlada em conjunto com o cardiologista pode ser passível de reposição hormonal, sim. Tá? Então depende muito do controle que ela está fazendo daquela hipertensão. Se for uma hipertensão descontrolada, daí ela não pode fazer a reposição. Então sempre com o auxílio de um cardiologista ela fazer essa reposição. Perfeito. Meninas, eu tô vendo aqui, tem muitas mensagens que não foram lidas, que eu não pude passar, mas são muitas. Eu quero agradecer, dizer para vocês que eu tenho o maior respeito e carinho por todas vocês. A gente vai passar para a doutora, mas de forma geral eu acho que o recado aqui ficou muito claro para todo mundo. A reposição hormonal existe de várias formas. Procure ser muito transparente com o teu médico, procure ajuda. Não tente fazer uma automedicação, porque isso é um absurdo, né? Um crime com a sua própria saúde, não vai fazer essa grande besteira, né? Busque ajuda porque tem solução. Com certeza. E dá pra viver muito melhor, né, doutora? Muito melhor. Algum outro recadinho, alguma consideração final? Que essa mulher, ela sempre pense que todas as mulheres passam por isso, né? Então, às vezes ela se isola, ela fica no sofrimento dela, por exemplo, com as bolinhas no coração, e não, isso ela tem que conversar, ela tem que falar, até discutir com o marido dela, ó, eu tô me sentindo assim. Então, que tudo isso faz com que ela tenha uma melhora também dos sintomas. E maridos, muitos fazem dessa fase motivo de chacota, né? E aí fica aquele bullying em casa. Tá na menopausa! Não sei se isso acontece na sua casa, mas é bem frequente, a gente vê nos filmes, nas novelas. Maridos e filhos, respeitem essa fase, porque é uma fase nova e tudo que é novo muitas vezes assusta e se traz desconforto, então nem se fala. Então vamos acolher as mulheres que estão entrando nessa fase, acolher essa fase com amor, e aos que rodeiam, acolher essa mulher com amor também. Muito obrigada, doutora Paula Beatriz Fatback, ela está no site mãe.med.br, o Facebook é Clínica Mãe e o Instagram é Mãe e Medicina. Segue lá para você ter mais informações. Adorei que você voltou e volte mais vezes. Com obrigada. certeza. Até a próxima, obrigada. viu? Até a próxima.